Olá a todos, estamos iniciando mais um episódio do programa Investigações sobre o Viver e hoje eu trago um tema que conecta cultura pop com mitologia, espiritualidade, esoterismo, psicologia. Eu vou falar sobre um personagem de história em quadrinhos e que também teve um filme cinematográfico, em breve vai ter uma continuação do filme, depois eu vou falar sobre isso, que é o Pantera Negra. Essa apresentação, para quem quiser se aprofundar mais sobre esse tema, da maneira que eu apresento ele, existe uma outra apresentação no canal da TV Supra e no YouTube sobre os aspectos psicológicos e mitológicos dos super-heróis. Então, tem vários aspectos que eu abordei nessa outra apresentação prévia e que eu não abordarei aqui. Aqui eu vou direto ao assunto do personagem em questão, mas fica aí a dica de que uma apresentação é complementar à outra. Quem quiser se aprofundar no tema pode buscar no canal da Supra. Bom, primeiro eu vou falar sobre o personagem nas histórias em quadrinhos e várias relações com mitologia, que inclusive é a fonte de inspiração. Esse personagem ele foi criado, inspirado em uma figura mitológica. Então vamos começar pelo personagem dos quadrinhos, porque é a origem, e depois a gente fala sobre o filme, e a repercussão que teve o filme, e também alguns aspectos que podemos fazer paralelos espirituais, esotéricos, também com a literatura teosófica, relacionados ao roteiro do filme. Para começar, o Pantera Negra, então, é um personagem da Marvel Comics, que é uma das duas maiores editoras nos Estados Unidos. Hoje pertence à Disney. A outra grande editora é a DC Comics, que pertence à Warner Brothers. E ela traz aí um panteão de super-heróis bem conhecidos, como o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Thor, o Hulk, e tem o Pantera Negra. E ele surge justamente na década de 60, que foi quando a Marvel Comics surgiu no mundo e foi quando foram criados esses principais personagens, todos esses que eu citei, e mais vários foram criados na década de 60. O Pantera Negra apareceu pela primeira vez numa revista do Quarteto Fantástico, número 52, em 1966. Então vejam que é um personagem que já existe há bastante tempo. E ele foi criado pelos os dois pais da maior parte dos principais personagens da Marvel Comics, que são o Stan Lee, como roteirista, e o Jack Kirby como ilustrador. Nessa época e até hoje é muito comum que exista uma dupla de criadores, um com a parte do roteiro e um com a parte da ilustração. O Stan Lee e o Jack Kirby foi a dupla aí que deu origem ao principal panteão da Marvel Comics. Na outra apresentação sobre super-heróis eu dou bastante destaque a esse fato. O Jack Kirby ele era um grande conhecedor de mitologia e ele agregava esses conceitos mitológicos nos personagens e nas histórias em geral. Inclusive, uma curiosidade, o Stan Lee tinha um jeito muito único de roteirizar as histórias, que hoje não é mais utilizado, é conhecido inclusive como o método Stan Lee, que era o seguinte: o ilustrador fazia previamente os desenhos e deixava os balões de fala reservados para, posteriormente, o roteirista adicionar o diálogo. Claro que o roteirista, o Stan Lee, inicialmente passava uma ideia da história, então ele passava para o ilustrador: a história vai acontecer mais ou menos isso. E o ilustrador criava toda a história, deixava os balões ali disponíveis e posteriormente o Stan Lee ia lá e acrescentava as falas. Esse é o famoso método Stan Lee, ele não é mais utilizado, mas era o que acontecia no início da Marvel Comics. Em resumo, quem criava a maior parte das histórias eram os ilustradores, e no caso o Jack Kirby.
Jack Kirby é o principal link, principalmente dessa parte mitológica que eu trago nessa apresentação. Bom, alguns aspectos do personagem: ele é o primeiro super-herói de descendência africana, não só da Marvel Comics, mas de todas as comics norte-americanas. Posteriormente surgiram outros, como o Falcão, o Luke Cage, tem o Lanterna Verde, mas foi depois. Um pouco sobre o personagem. Então, o Pantera Negra, o T'Challa, o nome dele, ele é um rei de um país fictício, localizado na África. Então, ele é o rei de Wakanda, né? E ele não é só um rei, ele é um rei que protege a sua nação, por isso que ele é um super-herói. Ele tem alguns poderes, depois eu vou falar mais, vou relacionar com o filme também, que mostra algumas coisas. E nesse país fictício tem dois pontos importantes que depois a gente vai relacionar com a referência mitológica dele, que é o Vibranium, que é uma espécie de liga metálica hiperresistente, fictícia, não existe na vida real, mas no universo dos quadrinhos, ele é um dos metais mais resistentes daquele universo fictício. No cinema, ele é o metal mais resistente do cinema. Nos quadrinhos existe o Adamantium, existem outras ligas fictícias também que existem ali. E é a nação daquele universo fictício que tem a tecnologia mais avançada do mundo. Então, esses dois aspectos do reino do Pantera Negra, que está intimamente relacionado à sua inspiração mitológica, que daqui a pouquinho eu vou abordar. Uma curiosidade: na natureza, Pantera Negra meio que não existe. No nosso imaginário, ela existe. Então, todo mundo já ouviu falar da Pantera Negra. A Pantera Negra é uma criatura quase mítica, lendária, né? No nosso imaginário, ela é bem presente. Mas na natureza, exatamente, biologicamente, não existe essa classificação de animal. Por quê? As panteras, o panther, o nome científico, são, na verdade, várias classes de felinos. Os maiores felinos, como o leão, por exemplo. O leão é o nome científico, Panther lion. Então, o leão, biologicamente, é um tipo de pantera, assim como a onça é uma pantera, como o tigre é uma pantera, o leopardo. Então, cientificamente, vários grandes felinos são chamados pantera. Mas, então, o que é aquela Pantera Negra que a gente enxerga, que tem fotos, que a gente vê? Na verdade, existem duas hipóteses. A Pantera Negra, aqui no Brasil, é uma onça preta. Porque existe isso, né? Nós temos a onça, que é o maior felino das Américas, e ela tem as pintas, a onça pintada. Existe a onça parda também, chamada de puma, que é outra história. Mas a onça pintada tem as pintinhas. Quando essa onça nasce com muita melanina, essas pintas cobrem toda a pelagem, e aí se chama de onça preta ou, popularmente, Pantera Negra. E na África, a Pantera Negra é um leopardo, que também tem as pintas, e ocorre o mesmo fenômeno. Então ele tem o corpo todo, a pelagem toda escura, por causa desse excesso de melanina. É uma curiosidade. Então, que a Pantera Negra em si, ela é mais uma figura do nosso imaginário do que do mundo real. Mas no nosso imaginário, talvez seja o felino mais popular. Aí fica a popularidade equivalente ao leão, que também é uma figura bem simbólica para nós, a questão do Rei Leão, não só do filme. O Rei Leão, a representação dessa realeza do leão, você tem na astrologia, o leão também é bem presente. Bom, para iniciar, alguns elementos místicos nesse personagem, a gente pode fazer uma relação com a questão dos animais de poder. Então, existem várias tradições no mundo, o que se chama popularmente de xamanismo, ou xamanismo, já que existe vários tipos em todo lugar do mundo,
São as religiões mais antigas da humanidade. Ou, academicamente, chamadas de religiões anímicas, não confundir com a interpretação que o movimento espírita dá para a palavra animismo. Academicamente, animismo significa outra coisa, significa contato com os seres da natureza. Então você tem essa questão dos animais de poder em vários personagens dos quadrinhos. Tem vários personagens que têm essa questão que o símbolo deles é um animal. E, curiosamente, alguns dos personagens mais populares nas histórias em quadrinhos têm essa característica. Nós podemos citar entre eles o Batman, da DC Comics. Para quem não sabe, o Batman é o personagem mais popular da DC Comics. Ele é a galinha dos ovos de ouro da DC Comics, é o Batman. E ele é um homem morcego. Né? Claro que ele não tem poderes de morcego, enfim. Mas é o símbolo dele, é o totem dele, é o animal de poder. Outro personagem muito popular, o Wolverine. Wolverine é uma palavra indígena para carcaju. Carcaju é um bichinho, carnívoro, pequenininho, bem agressivo, que foi usado ali como símbolo. Então vejam, né, o Wolverine ele tem um nome indígena. Então você vê que já também está relacionado a essa questão os povos indígenas têm muito forte essa questão com o xamanismo, ou aqui no Brasil as pagelanças, tradição dos pajés, que no mundo é conhecido como tradição dos xamãs. Então vejam que isso já é presente nos quadrinhos. O Homem-Aranha também tem o seu animal de poder, a aranha, a qual ele tem os poderes. E o Homem-Aranha, por sua vez, é o personagem mais popular da Marvel Comics. Na verdade, o Homem-Aranha é o super-herói mais popular de todos. Ele é a galinha dos ovos de ouro da Marvel Comics. Ele sustenta a editora praticamente. Isso, não digo só na venda de história em quadrinhos, mas principalmente licenciamento. Então você vende brinquedos, roupa, toalha, enfim. E o Pantera Negra segue nessa mesma linha. Então ele tem os poderes desse animal que é mais mitológico do que propriamente real. Então vamos para a inspiração mitológica do Pantera Negra. Ele foi criado, inspirado no quê? Ele foi inspirado diretamente em um orixá africano muito cultuado no Brasil, que é o orixá Ogum. Ogum, que aqui no Brasil é o segundo orixá mais cultuado do Brasil. O orixá mais cultuado é Iemanjá. Ogum, que é relacionado no sincretismo religioso a São Jorge. Então ele é muito popular por todos esses aspectos. É o orixá patrono do Rio Grande do Sul, por exemplo, minha terra natal, né? E também da cidade que eu sou natural, Caxias do Sul, por causa da questão do polo metal mecânico, também é o orixá patrono. Então vamos fazer alguns paralelos, vamos entender como que esse orixá inspira a criação do personagem. Quais características do orixá estão nessa personagem. O que é algo bem interessante para nós, brasileiros, principalmente, porque o Brasil é o maior país de culto aos orixás do mundo. Então vejam que a gente está analisando algo que é bem familiar ao povo brasileiro. Bom, para começar, Ogum é um orixá guerreiro. Esse é o principal aspecto, o aspecto mais conhecido dele, por isso que ele é relacionado a São Jorge também, que é o santo guerreiro. E ele, seguidamente, o pessoal faz paralelos com Ares, com Marte, as divindades, embora ele ele é muito mais complexo que isso, e eu vou apresentar alguns aspectos que talvez não sejam tão conhecidos pelo grande público. Ogum é um orixá guerreiro. O Pantera Negra é um rei guerreiro. Então vejam que ele também, como super-herói, ele enfrenta o perigo. Ele é um rei, mas ele não manda os súditos dele defender ele. É ele mesmo que vai para a guerra e vai para a batalha, assim como Ogum. Ogum, na mitologia, ele se torna rei da cidade de Ifé.
Acho que muitas pessoas já ouviram esse conto, a cidade de Ifé. Na mitologia africana, os orixás eles viveram na terra. Essa é a crença raiz. Então, se acredita, quem é dessas religiões, acredita que Ogum viveu na terra e que Ifé foi uma cidade que existiu na África. Wakanda, que é o país fictício do Pantera Negra, também fica na África e também é governada por esse rei guerreiro. Vejam que a inspiração é direta, né? É muito, muito semelhante. Mas Ogum também tem outras características e que se refletem no Pantera Negra. Por exemplo, Ogum, ele também é o orixá ferreiro. Ele é o orixá que dá para a humanidade o aço, semelhante ao Hefesto da mitologia grega. O Pantera Negra tem essa questão do vibranium, que a gente até pode relacionar ao vibranium. Ele tem essa questão ele é um metal que ele reage a vibrações. Isso também é algo presente nas tradições religiosas de matriz africana, que é a questão da vibração da pessoa, a vibração do orixá, também pode ser relacionado com o aspecto. E é uma liga metálica super resistente. Então vejam que Ogum domina o aço, dá a técnica da forja para a humanidade na mitologia. E o Pantera Negra domina essa tecnologia. A roupa dele é toda protegida pelo vibranium. Eles fazem roupas, né, dessa liga metálica fictícia hiper resistente. Então vejam como ele é um rei guerreiro e que também dominou a forja do aço. Outra característica, Ogum, por trazer para a humanidade a forja do aço, ele possibilita que a humanidade deixe de ser nômade. Porque a humanidade ela foi nômade durante milhares de anos e aproximadamente há 10 mil anos atrás, quando surge o advento da agricultura, a humanidade começa a ter a possibilidade de se estabelecer em locais graças à agricultura, abundância de alimentos, etc. E isso só é possível através da forja do aço. Então, Ogum possibilita a forja do arado, possibilita para a humanidade se estabelecer em cidades. Então, o Ogum também é um orixá da técnica e da tecnologia, e é um orixá civilizatório. O Pantera Negra, por sua parte, ele tem essa questão de que o Wakanda tem essa tecnologia super avançada. Então vejam que ele é um super-herói também civilizatório. Ele ensina para o resto do mundo uma tecnologia mais avançada. Inclusive isso aparece no filme, depois eu vou falar mais para frente. Algumas outras inspirações mitológicas. Nos quadrinhos, o Pantera Negra é casado com uma outra super-heroína, que é a Tempestade dos X-Men. Muita gente conhece, teve os filmes dos X-Men produzidos pela Fox, desenho animado na TV. Então a Tempestade, a Ororo, ela foi inspirada em outro orixá africano, o orixá Xangô. O orixá Xangô é a inspiração para a Tempestade. Então vejam como essa questão mitológica está presente nessas histórias em quadrinhos. Né? E eles são casados, é como se fossem dois orixás reinando uma nação fictícia e próspera na África. Aí a gente vai dizer, né? Mas o orixá Xangô é um orixá masculino, né? A personagem é feminina. Mas é isso mesmo, né? A ficção você vai ressignificando. Para nós, eu sempre achei a Tempestade dos X-Men muito parecido com a orixá Oiá, ou Yansan, como é mais conhecida no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, talvez nem exista o culto a Oiá e Yansan. Talvez por isso tenha sido inspirado em Xangô, que é um orixá que eu sei que por lá é muito popular. A gente tem que entender que os orixás que são cultuados em um lugar, muitas vezes não são cultuados em outros lugares. Na África se cultuava em torno de 500 orixás. No Brasil é cultuado menos de 20 orixás.
Então, existem essas diferenças. Em alguns países para onde foram os escravizados, o culto aos orixás não se tornou tão popular. O culto aos orixás é muito popular no Brasil e em alguns outros países. Mas em outros países acabou se popularizando mais o culto a Vodum, o que depois se popularizou como Voodoo, que também são tradições aí de matriz africana, mas de um outro segmento. Então, existem os cultos aos orixás e os cultos a Vodum. No Brasil, praticamente não existe os cultos a Vodum. Se popularizou muito os cultos aos orixás, que é um outro segmento religioso. Outra inspiração mitológica, isso aparece no filme também, então agora eu já estou relacionando ao filme. Claro que todos esses aspectos, a maioria aparece no filme, menos o casamento dele com a tempestade. Isso não tem no cinema. Em Wakanda, eles cultuam uma deusa egípcia, o Egito, que também fica na África, outra divindade africana, que é a Bastet. Bastet, na mitologia, é uma gata preta, então faz sentido eles relacionarem com Pantera Negra. No filme, inclusive, ela aparece como uma pantera, mas na mitologia, geralmente na arte egípcia, ela é representada por uma gata preta. Então, só para dizer o quanto de mitologia tem presente nas histórias do Pantera Negra, tanto nos quadrinhos quanto no cinema. Tem muitos elementos. Falando sobre o filme, então, linkando com o filme, o primeiro filme do Pantera Negra, ele teve o seu lançamento em 2018, relativamente recente, não faz tantos anos, e ele foi um sucesso de público e de crítica. Eu vou trazer aqui alguns números, só para a gente ter uma ideia. Então, a bilheteria do Pantera Negra ultrapassou 1,3 bilhões de dólares. Para a gente ter uma ideia, os filmes que ultrapassam 1 bilhão de dólares é um grupo pequeno de filmes. São poucos filmes que ultrapassam essa marca. Por exemplo, os filmes lançados esse ano, em 2022, eu acho que só o Top Gun que passou essa marca de 1 bilhão. Top Gun, que fez muito sucesso com Tom Cruise. Dos outros filmes, mesmo os filmes de super-heróis, que hoje são bem populares, o Doutor Estranho, o Thor, mesmo esses filmes não ultrapassaram a marca de 1 bilhão. Então vejam que não é todo filme que ultrapassa, mesmo quando são filmes de grandes produtoras, mesmo quando são filmes de super-heróis, que é super popular hoje em dia, muita gente vai assistir, mesmo assim ultrapassar a marca de 1 bilhão é bem difícil. E o Pantera Negra ultrapassou 1,3 bilhões de dólares. Então, ele foi um grande sucesso de cinema. Essa é uma característica. Ele foi aclamado pelo público e pela crítica, como eu já tinha dito. Ele foi indicado a 7 Oscars, o que também não é comum em filmes de super-heróis. Inclusive, há bastante preconceito da própria academia com filmes de super-heróis. Há vários diretores renomados de cinema que criticam o gênero de super-heróis, dizem que são filmes tudo igual e etc. Então, por ele ter sido indicado a 7 Oscars, quer dizer que ele é um filme fora da curva desse segmento. Um filme que acima da média em sua qualidade. Ele foi indicado ao Oscar de melhor filme, melhor trilha sonora, melhor figurino, canção original, mixagem de som, edição de som e direção de arte. Ele tem uma estética muito bonita. Ele traz essa questão das cores e da música com influência africana, muito bonito. E ele venceu 3 categorias do Oscar, o que também não é comum em filmes de super-heróis. Ele venceu figurino, direção de arte e trilha sonora, que é bem fantástica a trilha sonora do filme. Bom, agora algumas questões espirituais que, quando eu assisti o filme, claro que eu olhei com os olhos de um buscador espiritual que estuda esses assuntos, e eu consegui fazer vários paralelos assim, de conceitos que são comuns, que a gente vê nas literaturas, ou vê nos mitos, nos contos, nas fábulas. Primeiro que no cinema foi apresentado da seguinte maneira, eu não sei agora, eu não tenho certeza se nos quadrinhos é apresentado da mesma maneira, mas no cinema foi apresentado que o vibranium, esse metal indestrutível, que é o que torna o país de Wakanda próspero,
e tão poderoso e tão tecnologicamente avançado, ele é um meteoro que caiu na Terra. Então veja essa questão de algo que veio do céu, algo que veio das estrelas. A gente tem muito presente na mitologia. O Jesus foi guiado pela estrela de Belém. A gente tem isso presente também em outros personagens que também são recheados de referências mitológicas, como Superman, por exemplo, ele veio do espaço. Então, é um elemento muito presente. Inclusive, o Joseph Campbell, o famoso antropólogo que estudou os mitos, ele dizia que, na antiguidade, os mitos eles tinham que explorar o desconhecido. Atualmente, o mundo, para nós, ele é todo conhecido. Então, na antiguidade, você vivia no Ocidente, você podia fazer uma fábula sobre o Oriente. Ou o contrário, né? Você vive no Oriente, faz uma fábula sobre o Ocidente. Você vive no Sul, você faz uma fábula sobre o Norte. O herói vai para o Norte, porque o Norte era o desconhecido, ou o Sul é o desconhecido, depende de onde você habitava. E hoje a gente praticamente conhece o planeta inteiro. De vez em quando faz algumas fábulas sobre o fundo do mar, que ainda tem muitas questões desconhecidas, mas de maneira geral a gente conhece o planeta inteiro. A gente sabe o que fica no Sul, sabe o que fica no Norte, sabe o que fica no Oriente, sabe o que fica no Ocidente. Então, as fábulas, segundo o Joseph Campbell, agora a gente tem que começar a explorar o espaço. Por isso que o discípulo dele, o George Lucas, fez Guerra nas Estrelas. Então a gente tem aqui um poder que vem das estrelas. Eu já relacionei a questão da cidade o país de Wakanda à cidade de Ifé, que é a cidade do orixá Ogum, mas me parece que, principalmente na produção cinematográfica, o aspecto desse país fictício também foi inspirado em Troia. Qual que era a proposta de Troia? Era uma cidade que tinha um povo de conhecimento superior, de nobreza superior. Esotericamente, eu já ouvi mitos, contos que dizem que Troia teria sido a última cidade atlântica que sobreviveu, né, que foi derrubada pelos antigos gregos. E ali também nós temos, então, uma população mais nobre, mais avançada, e uma cidade toda fechada, toda rodeada no caso ali tem um campo de força, uma coisa, né, mais tecnológica, mas Troia lá, toda murada, me parece que tem bastante semelhança. Na história do cinema, você tem a jornada do vilão, que é o Killmonger, e ele me parece bem inspirado em Hamlet, assim como outras histórias fictícias produzidas pela Disney, o próprio Rei Leão é inspirado em Hamlet também, que basicamente é a história de uma criança que tem o pai assassinado pelo tio e depois busca vingança. Essa não é a história do Pantera Negra, do protagonista do filme, mas é a história do vilão do filme. O vilão do filme era uma criança que teve... Isso é spoiler, mas o filme é de 2018, então já é bem antigo. Era uma criança que o pai foi assassinado pelo tio, que era o pai do Pantera Negra, era o Pantera Negra anterior. E ele tem essa jornada em busca de vingança. Então, só para dizer que me parece que teve uma inspiração também em Hamlet. Sobre as plantas de poder. Existem várias tradições no mundo, principalmente essas tradições mais antigas, essas religiões anímicas, ou xamanismos, ou pagelanças. Inclusive no próprio Brasil, você tem as pagelanças amazônicas, muitas que se popularizaram no ambiente urbano, como Santo Daime, Barquinha, etc. E você tinha, inclusive, na Índia, os antigos rishis da Índia, você lê sobre Inclusive, eu já li em materiais acadêmicos que o que conectou, alguns aspectos que conectaram os arianos que migraram para a Índia e os antigos dravidianos, que acabaram se misturando e formando a população atual da Índia,
dravidianos que já habitavam aquela região. O que conectou eles foram algumas crenças religiosas em comum, inclusive a prática do consumo do soma. O soma era uma bebida mágica que se utilizava. Hoje há evidências acadêmicas de qual era o cogumelo que se utilizava para produzir essa bebida mágica, esse enteógeno, como dizem. Na história do Pantera Negra também existe essa relação com plantas de poder, que é algo bem presente nessas tradições mais antigas. Então, tem uma flor que eles consomem, que ela foi, inclusive, quando conta a história de origem do primeiro Pantera Negra, milhares de anos atrás, era o xamã da tribo, eram tribos que guerreavam naquela região, e o xamã, que era justamente a pessoa que tinha essa visão espiritual mais acurada, foi quem descobriu a planta de poder e se tornou o primeiro Pantera Negra. Então, a relação entre os Panteras Negras, o que dá o poder para eles, quais são os poderes? Força superior, velocidade, em sentidos aguçados, etc. Tem relação com o consumo dessa planta, o que é algo presente em várias tradições religiosas, tradições do Brasil, tradições da Índia, tradições siberianas, entre outras, no mundo inteiro, né? O xamanismo sempre existiu no mundo inteiro. Sobre rituais de iniciação. Para quem leu a Doutrina Secreta, que é a principal obra da literatura teosófica, a principal obra de Helena Blavatsky, em alguns trechos Blavatsky narra que na antiguidade, os rituais de iniciação, a pessoa era praticamente enterrada viva. Ela era fechada em uma tumba e colocada em uma cripta por vários dias para ter essa experiência mística profunda e sair de lá transformado. Era o ritual de iniciação. Era quase um processo de quase morte, né? A pessoa entrava em um estado cataléptico e saía dali com a sua consciência renovada, ampliada. No filme, há um ritual de iniciação que, quando eu assisti pela primeira vez, eu relacionei na hora com esse texto de Helena Blavatsky. O personagem, quando ele se torna o Pantera Negra, oficialmente, depois de um ritual onde tem uma luta, eles têm uma luta onde ele é oficializado o rei. A própria questão de ser um rei está relacionada com questões espirituais. Então, a questão do rei, a questão da coroa, a coroa simboliza o sol, a questão do rei de si mesmo. Então, o que é um mestre espiritual? É quem é mestre de si mesmo, né? Ele é o rei dos seus impulsos, dos seus desejos. Então, a questão da coroa também está relacionada com o nosso chakra principal, que fica no topo da cabeça, também chamado de coroa popularmente. Então, o próprio simbolismo dele se tornar rei pode ser relacionado com questões espirituais. E essa questão dos reis guerreiros, ou os reis que são meio magos, existem nos mitos. Blavatsky fala sobre eles, fala que na antiguidade existiam esses reis que realizavam curas e etc. E defendiam suas nações. E além disso, ele também, quando ele consome a planta de poder, ele é enterrado. Ele é enterrado, o que me lembrou muito esses rituais de iniciação descritos por Helena Blavatsky. E quando acontece esse ritual, então ele entra no estado cataléptico, semelhante ao que Blavatsky descreve, e ele viaja para o mundo espiritual. Aí esse mundo espiritual, a gente pode... É uma história de ficção, né, gente? Então, não precisa ser fiel à realidade, obviamente, né? É uma história de fantasia que faz paralelos com questões místicas e mitológicas, psicológicas e espirituais. Aí, para quem estuda esses assuntos, pode tentar fazer uma analogia. Será que é o que os esotéricos chamam, os espíritas também chamam de plano astral? Ou seria relacionado ao que eles chamam de plano mental? Ou ao que os orientais chamam de Devakan? Aí a gente pode
relacionar como a gente acha que se encaixa melhor. Mas a questão é que o Pantera Negra, ele faz essa viagem espiritual ou viagem astral e ele vai parar em um lugar onde ele tem contato com seus ancestrais. Essa questão da ancestralidade, ela é muito importante para várias tradições religiosas do mundo. No Japão isso é muito importante e na África também. Toda a estrutura das crenças religiosas, tanto japonesas quanto africanas, estão relacionados ao culto aos ancestrais. E lá ele vê os ancestrais, e os seus ancestrais estão em forma de pantera, que é o animal de poder dele, o animal de poder do clã dele. Nas tradições africanas, na sua origem, hoje talvez isso não seja tão evidente, mas na sua origem, essa questão do clã, da família, da tribo era muito relacionado. Inclusive os orixás eles eram orixás regionais. Então, conforme no grupo familiar que você nascia, na tribo que você nascia, no clã que você nascia, você ia ser filho de determinado orixá. Hoje aqui no Brasil foi ressignificado e é diferente. Mas originalmente era isso. E ali, então, todos eles têm o mesmo animal de poder, que é a Pantera Negra. Eles estão na forma de Pantera Negra, uma cena muito bonita, né? Um mundo espiritual. E ele conversa com o pai dele, o pai que também tem relação com a questão da ancestralidade, e pai tem uma representação espiritual muito onipresente nos mitos e nas religiões. Então, a questão do pai, nosso progenitor, pode ser entendido como o pai biológico e também como o pai espiritual. Inclusive no Brasil, nas religiões de matriz africana, matriz africana não, que são chamadas de babalorixá, né? Mas algumas religiões que sofrem influência, como Umbanda e outras, a gente chama popularmente de pai de santo. Então veja como essa questão do pai é bastante presente. E ele é orientado pelo seu ancestral de como que ele deve se tornar o melhor rei. De novo, a questão do rei está relacionado com questões de realização espiritual, iniciação, etc. Alguns outros elementos presentes no filme. Eu achei bem interessante que no final do filme, então, esse país fictício de Wakanda, ele tem uma tecnologia superior, ele é um país mais próspero que todos os outros, justamente por ter essa tecnologia escondida, esse metal super valioso. Eles têm um minério super valioso, eles mineram o asteroide que caiu, que está embaixo de Wakanda. E no final do filme mostra que eles iniciam então uma espécie de ajuda humanitária. Eles vão para um bairro pobre dos Estados Unidos, onde eles querem criar um centro de auxílio, de educação e assim por diante. Então vem essa questão da solidariedade, do altruísmo, do trabalho voluntário, do trabalho social. O que eu achei muito interessante e também dá para a gente relacionar com conceitos de teosofia prática, por exemplo. Então, se a gente pensar qual é a prática espiritual no mundo, é justamente isso, é você ajudar a humanidade com as ferramentas que você tem disponíveis. Então, além de elementos mitológicos, há também alguns aspectos ali no filme que podem nos ajudar a relacionar com questões práticas. Uma informação que é recente e eu achei muito relevante de trazer, eu já havia realizado essa apresentação em outros canais e essa informação ainda não havia surgido. Eu achei bem interessante de trazer hoje. Que a revista Rolling Stones faz lista de tudo, lista dos melhores filmes, lista dos melhores tudo, né? Eles gostam, melhores bandas, etc. E eles fizeram uma lista dos melhores filmes de super-heróis e o Pantera Negra ficou em primeiro colocado. Aí muitos podem pensar, né? Mas
não é o meu filme favorito. Tudo bem, cada um de nós tem, né, gosto não se discute, dizem, né? Então cada um de nós tem seus filmes favoritos, isso é natural. Mas por que será que a revista elegeu ele como o filme mais importante de super-heróis de todos os tempos? Eu pesquisei sobre quais os critérios que eles usaram, eu não encontrei detalhadamente quais foram os critérios, mas eu encontrei algumas descrições, alguns elementos que podem nos ajudar a entender. Então dizem que o filme foi muito elogiado pela sua estética afrofuturista, foi assim que foi descrito. Então, como eu disse, né, a questão dos figurinos, da estética do filme, foi algo bem significativo para a época. Continua sendo significativo, o filme é recente e não existem produções tão semelhantes. Descrita como gloriosa e linda. O protagonista e o antagonista, que foi interpretado pelo Michael B. Jordan, ambos foram aclamados pelo artigo da revista Rolling Stones, além de destacarem o fato de que o Pantera Negra traz mais do que entretenimento, né, com reflexão e um retrato do mundo real. Então, como eu disse, o Pantera Negra ele traz algumas questões do mundo mesmo. O próprio o vilão, o antagonista, interpretado pelo Michael B. Jordan, ele é aquele tipo de vilão que em algum momento você meio que torce para ele, porque a causa dele ela não é totalmente injusta. Os meios dele são violentos, obviamente. É um vilão, né? Ele é para ser o vilão do filme, mas os motivos dele são reais, que é a desigualdade social, a injustiça e etc. Né? Ele tenta, de uma maneira torta, trazer um ideal de justiça que, claro, distorcido na cabeça dele, mas, de qualquer maneira, reflete questões reais. Então, pelo que eu entendi, a revista considerou também a produção do filme, que é impecável, o roteiro do filme, a história, que é muito cativante, o sucesso dos atores, etc. E também as questões de relevância do filme. Eu costumo dizer que eu adoro os filmes da Marvel, eu assisto todos, mas eu sei que poucos são os filmes realmente relevantes, assim, que trouxeram realmente alguma questão que mexeu com a sociedade de verdade. Né? Trazem muito entretenimento e tem essas referências mitológicas que eu cito, inclusive, em outra apresentação, que são muito importantes para nós, mas poucos filmes tiveram alguma relevância social de fato, e o Pantera Negra foi um desses filmes, talvez o principal, provavelmente o principal, principalmente da Marvel Comics. E, segundo a revista Rolling Stones, o principal de todos os filmes de super-heróis. Por isso, porque ele trouxe alguns impactos. Né? Uma curiosidade rápida, então, eu trouxe a lista dos top 10, que a revista Rolling Stones elegeu. Pantera Negra em primeiro lugar, Homem-Aranha 2 de 2004 em segundo, Logan de 2017 ficou em terceiro, Vingadores Ultimato em quarto, Super-Homem de 1978 em quinto, Homem-Aranha no Aranhaverso, que é uma animação, e que é muito boa, por sinal, de 2018 também, ficou em sexto, Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 2008, ficou em sétimo, Thor Ragnarok ficou em oitavo, Mulher Maravilha, de 2017, ficou em nono, e Os Incríveis, da Pixar, também outra animação, ficou em décimo, de 2004. É só uma curiosidade. Representatividade. Essa foi uma questão importante no filme, que provavelmente foi um dos critérios da revista Rolling Stones para eleger ele como tão relevante, como o filme mais relevante de super-herói. O que quero dizer com isso? Muitas crianças, não só crianças, jovens adultos, que não se sentiam representados pelos filmes de super-heróis, foram nesse filme. Eu lembro que na época foi um fenômeno, havia muitas pessoas faziam o movimento, né, do filme de Wakanda para sempre, os atores, principalmente o protagonista, ele visitava muitos lugares, ia com a máscara do Pantera Negra, as crianças com a máscara do Pantera Negra. Eu lembro de muitos eventos nesse sentido. Então, porque o cinema, ele serve para várias finalidades, obviamente, como a arte, ela é entretenimento, mas ela também não é só isso. Ela serve também para nos inspirar, que a gente possa se espelhar. Por exemplo, eu
eu jogo videogame, eu consumo muita cultura pop. Nos jogos de videogame, geralmente eu seleciono personagens do sexo masculino. Por quê? Porque eu sou do sexo masculino e eu me sinto representado. Isso não quer dizer que eu não escolha personagens femininas, mas escolho também, mas em menor quantidade. Porque a gente tenta, é natural do ser humano, você se identificar com o que é mais parecido com você. Então, essa questão da representatividade, de ter personagens de todas as etnias, de todos os gêneros, orientais, a gente sabe que o mundo cinematográfico norte-americano, ele sempre teve uma questão de discriminação muito evidente. Isso não só com as pessoas de descendência africana, mas também, eu sempre cito o caso do Bruce Lee. O Bruce Lee, que ficou conhecido inicialmente pelo seriado do Besouro Verde, onde ele interpretava um chofer, que era o Catu, e o Catu sempre usava máscara. O Besouro Verde também usava máscara, mas de vez em quando tirava. O Catu raramente aparecia sem máscara, porque o diretor da série dizia que ele era asiático demais para aparecer na televisão. Então a questão do racismo, ela é muito evidente no cinema. Não só no cinema, no Brasil acho que é mais evidente ainda, né? Você tem pouca representação de personagens de outras etnias que não sejam brancas. Isso é muito evidente. As oportunidades para atores de outras etnias é muito menor. Então, eu já ouvi, inclusive, recentemente, nesses grupos, nesses fóruns de rede social, que são bem tóxicos, geralmente, ouvi um argumento de que o cinema não contratava tantos atores de descendência africana porque dava menos lucro. Uma coisa absurda, né? Como se o racismo não existisse. O Pantera Negra está aí, um filme que fez 1,3 bilhões de dólares, um extremo sucesso, com a maioria dos seus personagens, seus atores de descendência afro-americana. Então, mostrando que essa teoria não se aplica, que sim, dá muito lucro, é um nicho de mercado inclusive carente, e que só não existem mais filmes nesse formato, infelizmente, devido ao racismo da indústria cinematográfica e do mundo em geral, né? Então, Pantera Negra também teve esse papel de quebrar tabu. Acho que isso contou bastante para que a revista Rolling Stones elegesse ele como o filme mais relevante de super-heróis. Agora, falar um pouquinho, assim, para fechar a apresentação, falar um pouquinho sobre o ator que fez o Pantera Negra, o protagonista, o Chadwick Boseman. Essa é a parte um pouquinho mais difícil de falar, assim, para mim, né? É que o Chadwick, ele era um super-herói na vida real, primeiro. Ele fazia visitas, principalmente depois que ele ficou conhecido pela Pantera Negra, as pessoas veem ele como um super-herói da Marvel, apareceu no filme dos Vingadores, né? Então, para as crianças, aquilo ali é algo incrível, né? Para os adultos também, né? Para as crianças, mais impactante ainda. E ele fazia visita a hospitais, onde tinha crianças lutando com fazendo tratamento contra o câncer, lutando contra o câncer. Então ele visitava esses hospitais, levava presentes, e isso é sempre bom, né? A gente sabe que quando nós estamos doentes, quando nós estamos tentando se recuperar de alguma enfermidade, quanto mais deprimidos a gente ficar, quanto o nosso psicológico, o nosso emocional enfraquece o nosso sistema imunológico, a nossa capacidade de recuperação. Então, foi sim um super-herói em vida real, porque foi lá e deu alegria, né? Nem que seja por um instante, esperança para crianças que estavam passando por um momento de grande dificuldade. A gente sabe que isso ajuda na recuperação. E agora a notícia, né, mais triste é que o Chadwick, ele quase ninguém sabia, mas ele, enquanto fazia os filmes da Marvel Comics, ele participou do Capitão América Guerra Civil, depois fez o filme do Pantera Negra, depois participou de 2 filmes com os Vingadores, Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. E, durante todo esse período, ele lutava
contra o câncer. Ele tinha um câncer já há 4 anos, ou seja, quando ele fez todos esses filmes, ele já estava no tratamento contra o câncer. Pouca gente sabia, nem dava para perceber, pelo porte atlético dele e tudo mais, pelo bom humor, pelo carisma dele. Ele não deixava transparecer. Ele tinha um câncer no colo desde 2016 e ele veio a falecer em 2020. Bem no período do início da pandemia. Veio essa notícia que pegou muitos fãs de surpresa, inclusive eu. Na época eu lembro que eu fiquei bem transtornado com essa notícia, ninguém esperava, né? Como é um super-herói que nos abandonou de verdade, diferente de quando o super-herói morre no filme, mas o ator está vivo e bem, né? Então é diferente, ele nos abandonou mesmo. Inclusive, a morte dele vai ser mostrada no próximo filme, ninguém sabe como ainda, mas eles não vão substituir o ator. Achei bacana essa postura do estúdio, né? Eles não vão colocar simplesmente um outro ator para substituir ele. Vai ser dada alguma explicação de que o personagem faleceu naquele universo fictício do cinema. Ainda ninguém sabe exatamente como isso vai acontecer. E o personagem vai ser substituído por outro Pantera Negra, que também ninguém sabe quem é. Né? Vai ser um outro personagem, né? Não vai ser outro ator com o mesmo personagem. Algum outro personagem vai assumir o manto do Pantera Negra. E ninguém sabe ainda se vai ser a irmã dele, se vai ser outro personagem. Qual será, né? Que vai ser outro, todo mundo sabe. Né? Ninguém sabe qual será. Então a gente teve esse adeus. E eu lembro, a primeira fala do Pantera Negra no cinema que me tocou foi no filme do Capitão América Guerra Civil, que foi o primeiro filme que ele apareceu, quando ele perde o pai e a Viúva Negra, interpretada pela Scarlett Johansson, ela tenta consolar ele e ele responde o seguinte: na minha cultura, a morte não é o fim, é mais um ponto de partida. Então eu lembro que isso me tocou na época porque isso me representou. Acho que todas as pessoas que são adeptos de uma cultura espiritual, que acreditam que existe algo além, elas vivem assim, né? Aqui no Brasil, que o Brasil é um país super religioso, que inclusive com culto aos orixás, que é a inspiração do Pantera Negra, né? E também de outras tradições espirituais, adepto de várias tradições espirituais, e que realmente, para a nossa cultura, para quem acredita, a morte não é o fim. Então eu me senti super representado. Eu acho que o povo brasileiro, de maneira geral, é representado por essa fala. E isso está no filme, e isso também, eu acho que essa fala confortou muito também os fãs do ator, de pensar nisso, né? De pensar que não, na cultura dele a morte não é o fim, né? Algo continua, ele ainda está por aí, nos protegendo, nos defendendo, né? Como super-herói. Para fechar, então, o próximo filme do Pantera Negra vai ser lançado, a previsão é esse ano, 2022. A previsão é para novembro. Eu digo previsão porque durante esse período pandêmico muitas produções acabam sendo reagendadas, há atrasos, etc. Mas acredito que esse ano será lançada a continuação. Fica o convite para todos assistirem o filme, quem não assistiu. Quem já assistiu, assistir de novo e prestar atenção nesses elementos que eu apresentei. Assistir também a minha outra apresentação sobre psicologia e mitologia, os aspectos psicológicos e mitológicos dos super-heróis, que é complementar a essa. E o convite para todos aí apreciarem a continuação do filme nos cinemas quando for lançado. Obrigado por assistirem. Até o nosso próximo encontro.